Tô aqui no Parque Chico Mendes hoje, vi uma cena aqui e pensei, vou fazer um videozinho aí sobre algas, já que é um dos assuntos, né? Na verdade, um dos problemas que mais faz o aquarista acabar desistindo aí do seu aquário. É muito comum o pessoal ter problemas com alga. E não pense que esse é um problema de iniciante, não, de jeito nenhum. Esse é um problema aí geral, tá? Se você tem um aquário novo, recém-montado, fique tranquilo, as algas é comum o aparecimento delas, na verdade é necessário. Então, os primeiros meses aí do aquário, até o segundo mês, não fique preocupado com algas. Durante o processo de ciclagem, é muito comum o surgimento de algas marrons, mas da mesma maneira que elas aparecem, logo vão embora. Pode ficar tranquilo. Todo o aquário tem alga, é inevitável, isso aí não tem jeito, faz parte da biologia do aquário. O que você deve fazer é evitar um surto delas, que elas cresçam e se desenvolvam dentro do seu aquário. Então é muito importante que você mantenha sempre os parâmetros estáveis para ter a precaução e estar evitando essas pragas aí nos nossos aquários. E deixando o aquário feio, e deixando o aquário sem graça, matando nossos corais. Então eu fiz uma listinha aí e vamos ver aí para vocês acompanharem. E novamente batendo naquela tecla, qualidade de água. Isso daí é fundamental. Vamos lá? Um número elevado de peixes causa um ambiente ideal para as algas, pois os dejetos e sobras de alimentos viram fontes de nitrato e as algas realmente adoram. Mesmo tendo pouco peixes no aquário, deve-se moderar a alimentação, tomar cuidados com as sobras e não deixar que isso fique apodrecendo no aquário. Afinal, isso será nutrientes para o crescimento das algas. O mesmo vale para a alimentação dos corais. A água de reposição de água doce e água de TPA também deve passar por um filtro ionizador osmose reverse. Se for colocada diretamente da torneira, ela vai conter nitrato, fosfato e outros sais minerais que servirão também de nutriente para algas. Deve-se controlar também o período de iluminação do aquário. Afinal, essas algas também fazem fotossíntese e é muito importante manter um período aí de no máximo 10-12 horas por dia. Quanto mais tempo essa luz ficar ligado, mais essa alga aí vai estar crescendo. A iluminação também deve ser montada de maneira correta. Existem algumas temperaturas de cores aí, nós já falamos sobre isso aqui no canal, você tem que dar uma estudada sobre isso. Então você tem que saber certinho a iluminação que você está colocando dentro do seu aquário, porque ela pode favorecer aí o crescimento dessas algas. O skimmer do seu aquário deve ser ideal para ele, de acordo com a matéria orgânica aí que você tem dentro do seu aquário. Se você tiver muito peixe, você vai precisar de um skimmer maior. Então você tem que ter um skimmer reguladinho, bonitinho, para estar auxiliando na remoção dessa matéria orgânica, assim removendo os nutrientes da água. Uma circulação fraca acumulando sujeira no fundo do aquário também é prejudicial e nesses pontos aí onde ficam esse alimento parado, essa sujeira parada, esse cocô de peixe parado, é um ponto aí com forte formação de alga. Então é importantíssimo aí que você tenha uma circulação boa no aquário, não precisa ser uma super circulação onde o substrato sai voando, você tem que ter uma circulação ideal. Nós já falamos aqui, uma média bacana de você fazer é 20 vezes a litragem do seu aquário, né? Então aqui no meu caso, eu tenho um aquário de 200 litros, então eu tenho uma bomba de 4.000 litros horas. E deve ser feita também uma limpeza sempre lá no fundo do sump. Sempre que você for fazer uma TPA, sempre que possível, faça uma limpeza, dá uma aspirada ali naquela poeira que fica no fundo do sump, porque novamente aquilo lá é sujeira e ela ali parada só vai gerando nutrientes para as algas. Se você usa o Perlon aí no seu sistema de filtragem, não esqueça aí de estar fazendo a remoção dele sempre que estiver ficando marronzinho, sujo, faça aí a retirada dele. Aqui no meu aquário eu faço aí de 3 em 3 dias, porque também ele é muito bom, eu gosto de usar o Perlon, ele segura a sujeira, mas se você usar ele de maneira incorreta, não fazer a limpeza dele, não retirar ele, não fazer a substituição dele, ele acaba sendo aí um gerador aí de sujeira e espalhando isso aí para a água de forma diluída. Então você tem que fazer a limpeza dele aí do Perlon. É muito importante também que a sua bomba de recalque seja ideal para o seu aquário. Já falamos aqui 10 vezes a litragem do aquário, para você ter uma filtragem eficiente, ela não pode ser muito rápida e nem muito devagar. Então essa média aí que o pessoal usa é bem interessante aí para você estar circulando a água entre o sump e o aquário de maneira eficiente. Aquários próximos à janela, onde bate luz solar, tem muito mais chances de ter alga do que os que não estão próximos de janela. Principalmente aquela água verdinha que fica na água mesmo. A única solução aí seria um filtro UV. Então quando você for montar seu aquário, preocupe-se com isso, tá? Tente deixar assim não muito próximo de janela, onde bate diretamente a luz solar. Possuir uma boa equipe de limpeza, como Pagurus, Off-Urus, Turbo Snail,
pequenos camarões, isso vai ajudar muito aí a estar reduzindo esses nutrientes na água, além de eles estarem revirando aí o substrato e não deixando armazenar esses alimentos que às vezes ficam parados, que os peixes não pegam, gerando aí os nutrientes para as algas. Outra solução bem interessante também é ter peixes algueiros, né? Como baianos, aqui o nosso peixe nacional, yellow tang. A maioria dos tangues aí são peixes algueiros. Então faça uma pesquisa com um peixe compatível no seu aquário. É muito interessante você ter um peixe algueiro aí. Além de serem lindos aí, vai estar te ajudando aí a reduzir essa quantidade de algas, principalmente as filamentosas. Caso você tenha algum surto de alga, uma solução também bem interessante é fazer a sucção dela. Quando você for fazer a TPA, aproveite esse momento e suga elas e joga fora aí na sua água de TPA, é bem interessante também. A cianobactéria não é uma alga, mas é da mesma maneira, ela tem mais ou menos o mesmo histórico, as mesmas características, então tudo que a gente falou aqui também serve para ela, e inclusive a parte de sucção é muito importante que você faça. Não espalhe essas algas no aquário, né? A ciano ou as algas. Faça por sucção ou por remoção mecânica. Você vai removendo aos poucos, pega uma pinça, vai com calma e vai retirando todas essas algas aí, para não ficar espalhadas no aquário, e faz essa remoção aí de forma mecânica. Fazer TPA também ajuda muito aí, a troca parcial ajuda bastante a reduzir aí os nutrientes na água, evitando a proliferação de algas. E também existe um equipamento chamado ATS. Esse equipamento ele faz a migração das algas que estão no seu aquário para um outro lugar, um recipiente aí onde você pode depois estar removendo elas com bastante facilidade. Eu não sou um cara que entendo de ATS, porque eu nem tenho muito espaço no meu SAMP, mas tem 2 caras na internet que manjam bastante e quem se interessar pode tirar dúvida com eles. É a Riff Calvete, o Rodrigo Calvete, e o Aquário Marinho do Meu Jeito, do Rodrigo Cacheta. Eu vou estar deixando o canal dos dois aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem lá para eles, que eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em estar ajudando, em estar falando um pouquinho mais sobre o ATS. Eles têm muitos vídeos aí sobre o assunto, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar bastante. Galera, espero que vocês tenham achado bacana o vídeo, bem interessante. A partir do momento que você começa a compreender um pouquinho mais sobre esse serzinho alga aí, você começa a controlar ele, começa a entender as necessidades que ele tem, entende por que ele está no seu aquário, e aí você tem um controle muito melhor sobre ele, tá? Esse é um problema aí que está sujeito a todo mundo, provavelmente você que não teve vai ter um dia, então pode ficar tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, não precisa desistir por causa disso. Tenta encontrar o motivo e achar a solução, tá bom? Um abração, galera, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau!